Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa segunda aula do Caminho da Modelagem, o último Caminho da Modelagem de 2020, e é por isso que eu estou trazendo um conteúdo mega especial, mega detalhado para que vocês aprendam de uma vez por todas aí as principais atividades sobre modelagem, para que vocês entendam que modelagem não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? Que depende da linguagem, do método, é super possível aprender de uma maneira simples e mesmo assim com técnica. E é isso que eu tento fazer aqui por vocês. E pra gente deixar isso mais real ainda, é que eu preciso explicar sobre a aula de hoje. Quando a gente fala em modelagem, né, ou em corte e costura, o que vem na cabeça da gente? É direto lá as contas, os traçados, e parece que é um bicho de verdade, né? Só que a modelagem ela não precisa ser assim se a gente entender os porquês do que está fazendo. Então a aula de hoje ela é muito importante para isso, para dar uma clareada nas ideias, para a gente entender o que são alguns termos aí usados e que talvez você nunca tenha parado para pensar, porque quando fala em modelagem você já fica morrendo de medo aí das contas, né? Então eu vou explicar algum desses termos que são os fundamentos da modelagem, que é o que dá embasamento para o nosso conhecimento, para a gente poder dar sequência para os traçados, sabendo por que está fazendo daquela forma, tá? Hoje ainda sem falar do corpo em si, né, das medidas do corpo, mas sim do molde de maneira generalizada. Que envolve sim muito termo matemático, mas eles não são difíceis, não são um bicho de sete cabeças, porque vocês não precisam se aprofundar nesses termos, vocês precisam entender só a lógica, só o fundamento. O primeiro termo de todos é. Vocês sabem que o que a gente está fazendo aqui é modelagem plana ou modelagem bidimensional, não sabem? O que isso significa? Que a gente não vai fazer mulagem, a gente não vai fazer nada direto no manequim, a gente vai fazer tudo no papel. Por isso que ela é plana, né? Porque o tecido é planificado ou bidimensional. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar o que é bidimensional e o que é tridimensional. Bidimensional é que tem apenas duas dimensões. Bidimensional, duas dimensões, que são a altura e a largura de uma figura. Então, quando a gente desenha no papel alguma coisa, é uma referência, né, uma figura bidimensional, porque tudo que a gente visualiza ali só tem a altura e a largura, né? Então, tudo que tiver de maneira plana, um risco num papel, as palavras num livro, tudo é bidimensional. Já um objeto tridimensional, que daí é quando a gente fala da mulagem, né? Que quando a gente pega o manequim ali, vai espetando o tecido, vai espetando para fazer a forma direto no manequim, isso é o tridimensional e não é o que a gente faz aqui. A diferença é que o tridimensional tem três dimensões, que são a altura, a largura também, mas tem profundidade. Então, um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Eu aí na sua tela agora, eu sou um objeto bidimensional, porque vocês até veem, imaginam aí que tem uma profundidade, porque vocês sabem que eu estou no espaço, mas visualmente só estou em altura e em largura, assim como todos os objetos dessa sala, né? Já um vídeo tridimensional é quando a gente vai no cinema e coloca aquele óculos que parece que as coisas estão vindo em cima da gente. Então isso aí é tridimensional, porque a forma de gravação dá a alusão à profundidade, tá bom? Um outro exemplo de tridimensional. O nosso corpo é tridimensional, porque não, apesar de eu falar assim, a altura, largura e profundidade, dá a impressão que são só objetos quadrados ou coisa assim. Mas não, a gente também tem profundidade, a gente tem largura, a gente tem circunferência, né? Então a gente é sim tridimensional. E agora, que vocês já entenderam que o que a gente faz aqui é uma modelagem plana, bidimensional, isso significa que a gente vai pegar as medidas do nosso corpo ou do corpo de alguma pessoa, medido, né, num corpo mesmo, que é tridimensional, e vai planificar isso num papel, vai raciocinar umas continhas aí que vocês não precisam se preocupar, que não é difícil. Vamos soltar essas amarras aí e na levada do conteúdo que eu tenho certeza que vocês não vão achar difícil. E então vocês colocam isso no papel e fazem um molde bidimensional. Então, para mim, essa é a maior graça da modelagem, é essa arte de pegar um objeto tridimensional, né, objeto real, e jogar no papel ali de forma bidimensional.
E agora, outro termo que também parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Vou começar explicando. Vocês sabem por que os moldes, eu fiz uma miniatura aqui, por que eles são feitos, na maioria, dessa forma assim? Os bidimensionais, tá? Na dobra, né? Ó, fiz um molde aqui do tamanho da minha bonequinha Joyce, ó. Por que eles são feitos assim na dobra? Porque o nosso corpo é um objeto simétrico. Objeto que eu falo entre aspas, tá? No sentido de ser algo palpável, tá? Não quer dizer que somos objetos. O nosso corpo, ele é considerado simétrico. E para explicar melhor o que é isso, eu vou explicar para vocês qual é o conceito de simetria. Algo simétrico significa que ele é igual para os dois lados, que ele é exatamente igual para os dois lados. Isso, matematicamente falando, nesse termo generalizado, é isso que quer dizer, que um objeto simétrico ele é igual para os dois lados, né? E um objeto assimétrico, por consequência, ele é diferente para os dois lados. O nosso corpo, ele é considerado um objeto, né, na maioria dos casos, um objeto simétrico, porque tudo que a gente tem para um lado, pelo menos a maioria das pessoas, tem para o outro lado. Então não tem necessidade da gente fazer o cálculo duas vezes. A gente faz um cálculo, né, que parece ser difícil, mas que não é difícil, que são aquelas continhas que você vê, cintura dividido por 4, busto dividido por não sei quanto, tudo isso para chegar nessa metadinha aqui, ó, entendeu? Então o que acontece? O nosso corpo, assim, firmemente falando, ele não é simétrico, né? É um ser humano de aparência perfeita é simétrico, mas isso é raríssimo diante da população mundial. Então a gente fala sempre de uma maneira generalizada, no sentido de termos os mesmos membros para ambos os lados, tá? E para isso eu vou usar a minha amiga Joyce. Olha só, deixa eu fazer um risco aqui no meio dela de caneta vermelha para vocês verem, ó. Tudo que ela tem aqui do lado direito, o meu lado direito, né? Não sei que lado vocês estão vendo aí. Tudo que ela tem aqui pro lado direito, ela tem pro lado esquerdo. Então, não teria necessidade de eu calcular duas vezes, ó. Eu calculo um lado só e eu visto os dois lados, tá? A mesma coisa nas costas, a mesma coisa pra saia, a mesma coisa pra calça, tá? E aí, num segundo momento de modelagem, quando a gente for interpretar um modelo que é assimétrico, por exemplo, uma blusa com decote lateral de um ombro só, a famosa mula manca, né? Para quem na minha faculdade, o meu professor, ele baixava a nota da gente se a gente falasse isso em sala de aula. Não é mula manca, é blusa com decote lateral de um ombro só, tá? Para vocês ficarem sabendo. Enfim, esse é um exemplo perfeito de molde assimétrico. Porque o que eu faço? Depois que eu tenho aqui a minha modelagem pronta, ó, aí na hora da interpretação eu vejo aqui como que eu quero o meu decote, eu vejo aqui como que eu quero o meu decote, ó, e tiro fora um pedaço. Tá vendo? Vou começar aqui pela cava para ficar bonitinho. E pronto. Vai vestir ela só de um lado, com os lados diferentes, ó. Tá? Claro que aqui tá sem pence ainda, né? Mas é isso. Essa lição vai servir para amanhã, quando eu soltar o vídeo do molde base, vocês saberem por que vocês estão fazendo as contas lá, para fazer só metade da frente e metade das costas, tá bom? E hoje, ainda mais tarde, a gente vai ter o vídeo das medidas, onde a minha filha maravilhosa, Sofia, emprestou o corpinho dela para eu mostrar para vocês como é que tira a medida corretamente. Então, eu vou explicar para vocês aqui agora um pouco sobre as medidas, para lá no momento da tiragem das medidas o vídeo ficar mais curto e a gente conseguir ser mais ágil, porque é bem trabalhoso tirar a medida e explicar ao mesmo tempo. Então, agora sobre as medidas, tem algumas coisas que vocês precisam saber. O método que eu ensino, ele parte das medidas fundamentais do corpo. O que isso quer dizer, Cecília? Pelo amor de Deus, que termos são esses? Quer dizer que sem essas medidas a gente não faz molde. Eles são fundamentais, entendeu? Essas medidas fundamentais são o quê? São as principais larguras do corpo, né? Ou melhor, as principais circunferências, né? Circunferência do busto, que teoricamente é a maior. Circunferência da cintura, que teoricamente é a menor para blusas. Aí lá na saia, circunferência do quadril, que teoricamente é a maior. Então a gente vai precisar dessas larguras, e eu vou mostrar tudo isso para vocês no próximo vídeo.
e também das principais alturas, a altura das costas, a altura do busto, a altura do quadril, enfim, várias alturas, tá? A altura da manga, alturas e alturas e alturas, tá? Então, assim, essas são as medidas fundamentais. E aí, depois, a gente também tem as medidas complementares. As medidas complementares, elas são necessárias para o momento da interpretação da peça, porque daí já são medidas que vão complementar a base. A gente tira as medidas fundamentais, faz o molde base, né? Quem tiver a oportunidade tem que experimentar o molde base na pessoa ou em si mesma para ver se ele ficou certo mesmo, né? A gente pega um algodão cru geralmente ou um TNT para poder provar essa base. Eu vou explicar para vocês isso lá na aula de base, não precisa se preocupar, tá? E aí depois que você tem a base acertada no seu corpo, você vai partir para as medidas fundamentais, que são o quê? Por exemplo, o nosso vestidinho, ele tem um decote canoa, mas ele tem um decote mais aprofundado nas costas. Então, a gente vai lá no corpo e vê até onde a gente quer esse decote nas costas. E aí mede do ponto principal das costas até a altura do decote, onde que vai ser. Se a gente tivesse também, por exemplo, uma fenda, então a gente ia ter que saber essa fenda, ou o decote da frente, ou a altura da manga. Todas as medidas que não são fundamentais para o molde base, elas são complementares para a interpretação e a gente não pode esquecer de tirar elas, senão o nosso modelo pode não ficar certo, tá? Muito, muito importante isso também. E por enquanto é isso, a aula de agora foi bem curtinha, bem direta, você viu que nem doeu tanto saber esses fundamentos? Olha, eu vou falar para vocês que vocês vão me agradecer futuramente, a hora que vocês começarem a ser grandes modelistas, vocês vão pensar, nossa, eu só sou uma grande modelista porque eu sei dessas informações. Porque isso, como o nome já diz, são os fundamentos. É fundamental você saber isso, porque isso facilita o seu raciocínio na hora dos cálculos. Não esqueçam, ó, de anotar tudo, tá bom? Por mais que vai ter a apostila depois com esse conteúdo, é bom vocês fazerem as considerações de vocês, porque isso aí vocês vão levar pro resto da vida, tá? E hoje à tarde, não percam o próximo vídeo, a próxima aula, com a tiragem das medidas com a minha modelo preferida, a Sofia, tá? Um beijo, aproveitem a aula, façam as anotações que mais tarde eu volto.